Giovânia Farias aqui, e para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui juntamente comigo. E no vídeo de hoje, gente, é como você pode sair do raso e aprofundar mais a intimidade com Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja, mas estão sendo crente raso, pessoas que não estão tendo aquela intimidade com Deus, pessoas que vão para a igreja só por ir, né? Houve aquela reunião naquele momento, mas não pratica em casa, né? Não busca, não tem aquele grau de intimidade com Deus. Eu falo por mim mesma, eu era essa pessoa. Eu ia só por ir, gente. Eu ia, ouvia, mas não praticava na minha casa. Eu era uma cristã vazia, né? Ou seja, uma cristã que ia só por ir. E depois que eu me despertei, eu vi que eu estava fazendo tudo errado, eu não estava colocando Deus em primeiro. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro, a gente busca Ele em qualquer lugar que a gente está. Não só na igreja, né? E muitas pessoas acham que é só ir na igreja que já está ali agradando a Deus. E a gente tem que agradar a Deus da porta da igreja para fora e não só lá dentro. E por isso que eu vim falar aqui, né? Formas que você pode começar ainda hoje a ter um grau de intimidade maior com Deus. Eu selecionei aqui, gente, 7 coisas que você pode começar crescendo cada vez mais. Então, bora para o vídeo, bora? A primeira coisa que você pode começar ainda hoje, gente, é oração. Mas quando se fala em oração, não é só você orar antes de você dormir. Oração, gente, é você orar sempre. Você está no ônibus, você baixa a cabeça e fala com Deus, você já está orando. Você está trabalhando, você fala com Ele em particular. Sim, você vai estar orando. E não só lembrar de Deus quando você vai dormir. Ah, agora eu vou orar. Não, oração é algo que você tem que praticar todo dia. Não tem hora certa para você estar orando. Falando em oração, gente, vamos ler juntos lá em Mateus 26:41. Fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a gente, para manter firme espiritualmente, a gente tem que manter o hábito da oração. Quando a gente não está orando, a gente, para cair, é muito fácil. E quando você está em oração, para você cair, logicamente que é mais difícil, porque você está ali na fé, né, orando, clamando, e aí Deus antecede por você. Então, você tem que ter esse hábito, sim, o hábito da oração, orar sem cessar. Falando em orar sem cessar, vamos ler juntos lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Aqui já está deixando bem claro, quando a gente para de orar, quando a gente não dá prioridade à oração, a gente enfraquece espiritualmente, né? O nosso espírito fica fraco. E quando a gente está em oração, a gente está acendendo essa chama, né? Acendendo esse fogo santo, que Ele nos protege, que Ele nos fortalece todo dia. Então, se você quer ser aquele cristão forte, então seja um cristão de oração. Orar sem cessar, que com certeza Deus cuida. Então, fica a dica, tá ok? Segunda dica, gente, meditar na palavra. As pessoas falam: ah, não, eu leio a Bíblia sempre. Mas será que a pessoa está ali meditando? Porque tem a diferença de você pegar a Bíblia para ler só por ler, e tem a diferença de você pegar a Bíblia para meditar. Então, se você é aquela pessoa que não medita na palavra, começa a meditar. Escolhe um versículo para você começar aos poucos, não sair atropelando. Eu já fui muito de fazer isso, sair atropelando. E logicamente, como Deus vai falar com a gente, que a gente está atropelando as palavras. Deus só fala com a gente quando a gente tira aquele momento com Ele. Se você não faz isso, escolhe aí um livro, né, na Bíblia, e começa aos poucos, começa meditando, né? Tira 10 minutos aos poucos, dá uma pausa. Se você não entendeu, lê de novo. Muitos falam que ler, Deus não fala com ela. Deus vai usar aquela meditação na hora certa. Muitas vezes você vai estar passando uma situação difícil, depois de muito tempo, Deus vai falar com você e você vai lembrar daquele versículo que você meditou. Nem que seja uma palavra, você vai lembrar e vai falar: ah, sim, lembrei. Então Deus vai usar você naquele momento, sabe? Porque a Bíblia, gente, ensina nós em tudo. E falando em ensinar nós em tudo, vamos ler junto lá em 2 Timóteo 3,16 fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia está ali para ensinar nós em tudo. Seja qualquer coisa, a Bíblia está ali para nos orientar. Porque é o próprio Deus, né, nos corrigindo, nos guiando, nos ensinando, né? Então, se você não tem o hábito, começa aos pouquinhos, porque com certeza Deus vai falar com você, tá ok? Terceira dica, gente, jejuar para ter mais intimidade com Deus. O jejum, sim, é algo poderoso. Quando você jejua só para agradar ao Espírito Santo, ele vem e vem com certeza na vida da gente. Ele cuida de nós de uma forma extraordinária. É uma das coisas que mais aproxima de Deus, porque jejuar é você alimentar o teu espírito, né? Seus desejos, suas vontades se enfraquecem e teu espírito, né, se fortalece. Quando a gente tem um espírito fortalecido, o mal não tem força sobre nós, porque nós estamos ali fortalecendo o espírito, e é Deus cuidando de nós, Deus nos protegendo, né? É Deus nos guiando. Se você não tem um hábito de jejum espiritual, comece a fazer isso que você vai ver como que Deus vai trabalhar na sua vida. Falando sobre jejum, gente, como ele nos fortalece espiritualmente, vamos ler lá em Gálatas 5:17 que fala: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, né, a carne é nosso desejo, é nossas vontades, né? A carne quer que nós façamos nossa vontade, nosso desejo, né? E o espírito, né, Deus, ele quer que a gente agrade a ele, faça a vontade dele. As vontades dele é bem melhor do que a nossa. Só que a gente, né, tá tão cego, querendo nosso querer, querendo nossas vontades, que a gente não para ver a vontade dele, a gente vai ser, né, cuidado por ele. Eu separei aqui alguns dos benefícios do jejum espiritual, porque logicamente que é muitos benefícios, mas eu escolhi alguns para você ter uma ideia, né, como que o jejum espiritual faz uma baita diferença na vida de um ser humano. Primeiro benefício, gente, você vai se sentir forte espiritualmente. E quando a gente se sente forte espiritualmente, a gente não tem medo de nada, né? Você sabe quem está cuidando de você. Então, esse aí é um dos primeiros benefícios. Você vai se sentir blindado. Segundo benefício, gente, você vai desenvolver a sua fé e sentir mais perto de Deus. Quando a gente desenvolve a nossa fé, a gente, né, começa a ter a certeza que Deus está ali cuidando de você. Você não tem dúvida nenhuma. E isso é algo extraordinário. Você ter a plena certeza que Deus é seu guia. Terceiro benefício, gente. O Espírito Santo, ele vai te guiar. Ele vai te sustentar. Ele vai te ensinar a receber as bênçãos. Porque muitas vezes você não está preparado para receber uma bênção grande. Quando tem o Espírito Santo, você se sente preparado. Porque ele está ali, ó, né, moldando você. O quarto benefício, gente, o Espírito Santo ilumina você para você entender a palavra. Ele esclarece ali, ele fala diretamente com você. Então, gente, isso aqui é um dos poderes que você começa a ter quando você começa a jejuar espiritualmente, gente. O jejum é algo muito forte, o jejum é algo extraordinário. Se você não tem o hábito de jejuar espiritualmente, começa, porque você vai começar a ver o poder de Deus na sua vida. A quinta coisa, gente, para você ter intimidade com Deus, é renunciar. Renunciar aos teus desejos, renunciar às tuas vontades. Muitas vezes você pode ser aquela pessoa que já vai na igreja, mas pratica coisas que você sabe que não agrada a Deus, mesmo você indo. Mas se você quer realmente ter intimidade com Deus, começa já hoje, né, a renunciar aquilo que você sabe que não é o agrado de Deus. Pode ser que está naquele momento te satisfazendo, mas no fundo você está ciente que é pecado, né, que realmente não é o que está escrito na Bíblia, que realmente, né, não é a vontade de Deus para você. E falando nisso, vamos ler lá em Colossenses 3:8, fala: agora, porém, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram no velho homem com as suas práticas. Ou seja, né, se você realmente quer agradar a Deus, você tem que eliminar tudo aquilo que você sabe que, né, não é a vontade do Pai para você. Uma dica que eu dou para você, você pode jejuar a favor disso, do que você quer renunciar. Porque com certeza Deus vai te dar força para você abandonar aquilo que não é agrado dele. Então, se você
tá indo na igreja, mas infelizmente está fazendo algo que não está agradando a Deus, começa já hoje, né, a abandonar e pedir Deus forças, direção para você, ó, eliminar isso da sua vida, tá ok? A sexta coisa, gente, é louvar a Deus a todo momento. Eu sou dessas. Se eu estou lavando roupa, sabe, do nada eu começo a louvar a Deus, agradecer a Ele, falar com Ele, glorificar, porque só Ele é digno de louvor e de adoração. Se você não tem esse hábito de você começar a louvar, começar a cantar, sabe, para agradar a Ele, comece a fazer isso, porque quanto mais a gente faz isso, Ele vem até nós. Em João 4:24 fala: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é espírito, né? Quanto mais nós adora Ele, quanto mais nós, né, busca, chama, clama, Ele está ali nos ouvindo, né? E se você é essa pessoa que não adora, que não clama, que não busca, que não glorifica, começa hoje, né, fazer isso, glorificar esse Deus, porque só Ele é digno de louvor e de adoração, tá ok? Sétima coisa, gente, é servir a Deus. Se você é aquela pessoa que vai na igreja, mas só vai, não fala de Deus para as pessoas, né, vê o sofrido ali, mas não fala, né, porque quando a gente está falando de Deus para o próximo, a gente está servindo a Deus. É gostoso demais a gente agradar a Ele. E na igreja que eu congrego, eu demorei muito para participar do grupo de evangelização. E hoje sim, eu participo desse grupo de evangelização. Gente, é satisfatório agradar esse Deus, né? Quando a gente vai para as ruas, né, falar de Deus, você vê que as pessoas ali estão pedindo um socorro espiritual e você chega ali para falar de Jesus para elas. Se você é uma pessoa que não serve, que não, né, não fala de Jesus para as pessoas, começa a servir a Deus, começa a falar, porque quando a gente começa a fazer isso, Deus agrada de nós. Lá em Colossenses 3:23 fala: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que você serve é Cristo. Ou seja, quando você faz, né, para Deus, não para agradar o homem, né, e a nossa recompensa vai ser eterna. Então, fica a dica, tá ok? Fica, gente, fidelidade. A gente precisa ter fidelidade, principalmente, gente, com as coisas de Deus. Você é aquela pessoa que fala: eu vou para a igreja domingo, um exemplo, né? Aí domingo amanhece aquela chuva, você, não, tá chovendo, aí você já não foi fiel com Deus, sabe? E tantas outras coisas, você fala: eu vou orar hoje, tirar 10 minutos para orar, e você não ora, e você está sendo infiel com Deus. Então, seja fiel no pouco, porque, né, Deus está vendo a sua fidelidade. Mas Deus agrada é a fidelidade da gente. E falando sobre fidelidade, vamos ler juntos lá em Salmos 18:25 fala: Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Ou seja, se você fala que vai fazer algo para Ele e não faz, gente, começa a, né, mudar hoje. Senhor, perdão por eu ter falado que ia orar e não orei, né, por eu ter falado que ia jejuar e não jejuei. E eu falo porque eu já fiz muito isso e hoje eu reconheço que eu errei lá atrás. E sempre nas minhas orações eu peço perdão a Ele, né, perdão, Deus, por ter falado e não cumprido, por ter falado e não feito, sabe, tipo isso. E hoje eu realmente faço de tudo para mim ser fiel com Ele. Eu falo: eu vou tal dia e eu faço de tudo para mim, porque eu quero mais agradar Ele todo dia, né? É fácil? Não é fácil, porque a gente é falha, somos ser humanos. Só Ele é digno de louvor e de adoração, só Ele é Deus, só Ele é, né, perfeito, só Ele é maravilhoso, só Ele é magnífico, só Ele é tudo, gente. Então, se você não é fiel com Ele, começa hoje, porque com certeza Ele vai estar, né, fazendo o extraordinário acontecer na sua vida, tá ok? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, né, não saia desse vídeo sem deixar aquele like, né, se inscreva no canal para que a palavra de Deus cresça cada vez mais e pessoas vejam que só Ele é Deus, só Ele salva, só Ele nos protege, só Ele, né, é digno de louvor e de adoração, tá ok? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!